Matrix é um clássico atemporal que revolucionou o cinema com uma mistura de conceitos e efeitos especiais fantásticos, como Bullet Time. Poucos filmes conseguiram se tornar tão influentes ao ponto de mudar toda a indústria cinematográfica e se manter tão relevante tantos anos depois da sua conclusão. Talvez o segredo do sucesso seja o teor e temas filosóficos sobre a natureza do poder, livre-arbítrio, determinismo, propósito, dualidade, causalidade, crença, tempo, percepção de realidade e controle sistêmico, que se encontram entre uma e outra cena empolgante de ação. Nele estão referências sobre o universo holográfico, religiões, arte, cultura pop, metalinguagem, filosofia, tempo e dimensionalidade além da transcendência, e trouxe reflexões sobre o mundo que fizeram explodir a mente. Esse novo filme trouxe uma nova simulação, mas dessa vez não baseada em cálculos, projeções e fatos, como era a simulação com o arquiteto, que era algo caracterizado no racional, na matemática, mas desta vez uma simulação baseada em sentimentos, caracterizada pela emoção. E aqui já vimos o dualismo razão versus emoção, masculino e feminino. E quais são os sentimentos bases dessa nova simulação? O desejo e o medo, impulso e retração, que é uma outra dualidade dentro da emoção. Nesta nova simulação, as máquinas ainda buscam e dependem de energia e continuam a extrair dos humanos essa energia. O analista, que é o vilão do filme, diz que ter pessoas felizes, ou seja, iludidas, com pão e circo, seria bom para as máquinas, pois gerariam ainda mais energia. As máquinas ainda não aproveitam o design inteligente dos animais. Isso mostra uma mente superior que criou os animais aqui na Terra. E mostra também que os animais, como dito anteriormente, são apenas programas para interação nesta Matrix. Há uma nova filosofia nesse novo filme. Pessoas que, por um lado, queriam se libertar, mas por outro, perderiam as suas vidas dentro da simulação. Isso foi o dilema de Tiffany, que é exatamente o mundo que estamos vivenciando nos dias atuais. É o dilema da nossa geração atual, o nosso teste. Notem, acordar ou permanecer na Matrix é uma escolha individual. Thomas Anderson, contido em outra versão da Matrix, tem uma vida de seu agrado, trabalhando num hobby, construindo games. E Trinity, agora como Tiffany, construindo motos. Percebam, a aspiração pelo desejo pode ser um dos trunfos para manter as pessoas dentro da simulação. Ainda no filme, Matrix seria apenas um jogo de videogame, mas é mostrado apenas as cenas dos filmes anteriores, como se fosse o tal jogo. E você não vê ninguém no filme jogando esse jogo. Você não vê o impacto disso no mundo real. E por quê? Porque a vida, entre aspas, real, fecha aspas, é o jogo que cada um joga aqui e agora com seu avatar. A paleta de cores está mais sutil,
e menos permeada no ambiente. Ainda assim, pode ser notada nas cores das armações dos óculos do analista, que é em azul, simbolizando a ilusão de fazer enxergar através das lentes do engano. Já a cor da armação de Sati é o vermelho, que simboliza enxergar com a verdade. Há uma nova interação das máquinas na simulação, chamados de bots, que são programas que passam como humanos e possuem o intuito de prender vidas e mentes. E o analista programou esses bots caso alguma ameaça fosse detectada, atuando como um modo enxame, o famoso efeito manada. Isto mostra a questão da inteligência artificial, os androids e dispositivos ligados na rede. No mundo real, existem androids com consciência que estão integrados e colaboram com a humanidade, e esses se materializam com partículas metálicas. Seria grafeno, nióbio ou nanobots? Puro transhumanismo. Na nova simulação, a humanidade não está mais em guerra contra as máquinas. Entretanto, as máquinas continuam agindo, dominando, escravizando, retirando energia e controlando humanos nas usinas. E agora entregam mais tecnologia para as mentes humanas dentro da simulação. Interessante que houve uma guerra civil entre as máquinas, e aqui alude às constantes guerras entre as raças de gigantes pelo poder, como por exemplo, mencionado no livro de Gigantes e também no livro de Enoque. Sempre tenha em mente que as máquinas, em boa parte da trama, representam entidades espirituais, geralmente caídas. Niobe, a chefe de Io, simboliza alguém que perdeu a visão em resgatar mentes humanas, preferindo cuidar das coisas deste mundo, cultivando morangos e se vinculando à parte das máquinas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, 14, 18. Antes de prosseguirmos, é preciso refletir. Assistir filmes apenas como entretenimento é tudo o que quem controla a simulação quer que você faça. Não elevar a expansão da consciência e continuar inerte, dormindo na Matrix. Hollywood vomita verdades, mas o público em geral apenas a enxerga como mera ficção. O próprio Matrix Resurrections, em pelo menos 3 cenas, critica essa maioria do público que encara o filme como uma diversão e não entende a filosofia do mesmo, como por exemplo, na cena em que os CEOs estavam discutindo a continuação da franquia, que ali era tratada como um videogame. Eles abertamente riam e criticavam o público que se lembrava dos filmes pelos efeitos especiais como Bullet Time e descartavam a filosofia contida no documentário. Outra cena onde há uma placa publicitária no cenário do filme que diz assim: para quem gosta de comer M. É como se eles soubessem que possuem o controle de certas mentes e qualquer
M que eles façam, o público estará ali para se divertir e aplaudir, recebendo seu pão e circo. Por fim, o chefe de Thomas Anderson diz que eles sempre estão contando as mesmas histórias com diferentes nomes e diferentes faces. E esse novo filme traz a Matrix sobre uma nova perspectiva, onde não mais está focado em Neo, mas em Trinity. Esse novo filme é uma continuação do primeiro filme de 1999. Notem a trilha sonora da vinheta de abertura dos outros 3 filmes. No primeiro para o segundo, o Reloaded, a trilha sonora subiu um tom. De Reloaded para Revolutants, subiu um semitom. E agora, em Resurrections, manteve a mesma tonalidade do primeiro, ou seja, voltou à trilha original. E é uma cena onde o terapeuta de Thomas Anderson diz que é um retorno à Matrix original. Na primeira cena, o filme volta para a mesma tomada de abertura de Matrix de 1999, com os mesmos códigos verdes caindo na tela e entrando pelo número 0. A trama central do filme é sobre Trinity e não sobre Neo. Em outras palavras, é sobre a noiva, a mulher, a igreja e não sobre o Messias. Resurrections é o resgate da noiva, a ressurreição daquilo que estava perdido para voltar para casa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas 15:24. Aaron Sorkin disse em rede social que, no primeiro ato, você persegue ao seu protagonista para cima de uma árvore. Você cria uma problemática para o mesmo. No segundo ato, é você atirando pedras nele e ele tentando se defender, tentando solucionar aquilo. E por fim, no terceiro ato, ele encontra uma corda mágica, ou seja, um milagre que faz com que ele desça da árvore. Porém, essa corda mágica precisa ser apresentada, ainda que de modo sutil ou subliminar, já no primeiro ato. Muitos filmes seguem esses conceitos e padrões. Agora, com base nisso, podemos ver que os roteiristas de Hollywood não criam nada, apenas copiam as escrituras, e nós podemos empregar este mesmo conceito e padrão, como por exemplo, temos o protagonista, Adão, sendo o guardião do jardim, e ele está submetido a um teste com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também com o querubim caído. Este é o primeiro ato. Com a sua queda, surgem as consequências do pecado original, o surgimento dos cardos e espinhos, a criação em estado de gemido, o labor sobre maldição para poder comer terá que ser do suor do seu rosto, e por fim, a morte. Aqui está o segundo ato. A corda mágica é Cristo, o segundo Adão, o descendente da semente da mulher, com a sua morte e ressurreição, devolvendo ao homem o acesso à árvore da vida. Este é o terceiro ato. E notem que o descendente da mulher e a árvore da vida já estavam presentes desde o primeiro ato. Na criação também temos esse mesmo padrão, onde o primeiro ato é Deus criando terra e céus, o segundo ato, trevas sobre a face do abismo, e
também a terra estando sem forma e vazia. Já o terceiro e último ato é o haja luz, onde através do Cordeiro Pascual, morto antes da fundação do mundo, Cristo solucionando todas as coisas, porque Ele é a luz do mundo. Na pré-existência, temos esse mesmo padrão. Primeiro, a criação e o ato da rebelião e vinda da guerra celestial. O segundo ato, a encarnação dos neutros e a expulsão dos rebeldes do reino do Pai. Já o terceiro ato, a volta para casa. Note que sempre o terceiro ato volta ao início, que é o mesmo caso do Armagedon, que é o Vale do Reencontro. Continua. Antigas construções em formato piramidal espalhadas em toda a Terra. Essas construções estão envoltas em muitos mistérios que perduram por milênios. Como foram construídas? Qual era o seu real propósito e funcionamento? Por que estão localizadas em locais específicos e alinhados ao redor do plano? Como deixaram de funcionar? Como eram utilizadas para abertura de lapsos dimensionais? Como os anjos caídos usaram essas tecnologias? Alienígenas do passado? Eram os deuses astronautas? Artefatos arqueológicos, dispositivos e ferramentas de alta tecnologia foram encontradas próximos a esses locais. O que Tesla sabia sobre esses monumentos? Por que a arqueologia ainda oculta tais segredos? Qual é a cronologia e a datação desses monumentos? O que isso tem a ver com a Terra plana? E qual também a conexão desses locais com os aceleradores de partículas? Como fizeram para transportar e cortar blocos de centenas de toneladas? Por que esses locais estão ligados com a inversão magnética? Como eram os rituais de fertilidade que traziam a reencarnação dos Néfilins? Como funcionava a Arca da Aliança? Como era e qual era o propósito da mumificação? Os mistérios da Lua. O porquê essas construções estão alinhadas com estrelas e constelações como Sirius, Órion, Draco, Cygnus e Vênus. O que a arqueastronomia pode nos trazer de informação? A decodificação das pinturas rupestres, a geometria sagrada e a ressurreição de Cristo em conexão com tudo isso e a real cosmologia do mundo. Tudo isso e muito mais é respondido no curso Monumentos Antigos, a História Proibida. Através de muitos conhecimentos, iremos trazer todas essas respostas. Interessou? Envie e-mail para canaldnacd@gmail.com e solicite a sua proposta.